A mensagem central do livro de Jonas não é a desobediência do profeta e nem a saga do grande peixe. A mensagem central é o perdão e amor de Deus pelos ímpios, a sua grande compaixão pelos perdidos, a sua imensa misericórdia em favor daqueles que estão debaixo de condenação. Por causa da situação terrível em que se encontravam os ninivitas, Deus lhe enviou o profeta Jonas, com a incumbência de chamá-los ao arrependimento. E é para ensinar ao profeta uma grande lição, uma lição de misericórdia. É neste contexto que vamos conhecer um pouco mais sobre sua história e autobiografia. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal. Haja luz. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esta paz esteja sobre tua vida, sobre tua família, hoje e sempre. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos, ativar o sininho de notificação e compartilhar em suas redes sociais. E se vocês gostarem do vídeo e caso queiram ver outros vídeos que eu já fiz, deixarei o link desta playlist aqui nos cards. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A história de Jonas na Bíblia. Jonas foi um profeta hebreu que viveu durante o reinado do rei de Israel, o rei do norte, Jeroboão II. Atuou entre 793 a 753 a.C. Era filho de Amitai, de Gad-Efer, uma cidade que ficava apenas 4 quilômetros ao norte de Nazaré, da tribo de Zebulon. Era um profeta galileu. Os judeus, na época de Jesus, estavam enganados quando questionavam que nenhum profeta havia surgido de Nazaré. Embora o livro não declare o nome do autor, seguramente foi o próprio Jonas quem o escreveu. O livro traz o seu nome, tem 4 capítulos e é o 5º dos 12 profetas menores. O seu nome, Jonas, significa pomba. Jonas é um livro profético do Antigo Testamento. O livro não é uma fábula, mas um testemunho verídico. Não podemos duvidar da historicidade do livro. Ele foi inspirado por Deus e o próprio Cristo aprovou sua historicidade ao citá-lo como um profeta. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, do 38 ao 41. Se negarmos a historicidade de Jonas, questionaremos a veracidade das palavras de Jesus. O livro começa com uma ordem de Deus bem clara: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A ordem de Deus era que ele levantasse e fosse à cidade de Nínive, distância de aproximadamente 800 quilômetros, para pregar uma mensagem de arrependimento e destruição iminente. Nínive era a capital do reino da Síria. A Síria era uma espécie de Sodoma e Gomorra regida naqueles dias. Era o centro mundial de violência, tortura, feitiçaria, idolatria, etc. Sua cultura era de forte apelo militar e uma das suas principais características era a grande violência contra os povos que eram derrotados por ele. Conta alguns historiadores que contra os povos derrotados em batalhas não havia misericórdia. No livro do profeta Naum, no capítulo 3, versículo 1, chama Nínive de a cidade sanguinária. A cidade ficava à margem esquerda do rio Tigre, na antiga Mesopotâmia. Hoje encontra-se próxima da atual cidade de Mossul, no norte do Iraque. Jonas levantou-se e foi, porém não se levantou para ir executar a ordem divina.
levantou-se com a decisão firmada de ir para um lugar exatamente oposto de Nínive. Inicialmente, foi para o porto de Jope. Jope era uma bonita cidade situada na costa do mar Mediterrâneo e cerca de 56 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Uma cidade portuária, onde havia muitos embarque e desembarque dos navios que ali apontavam, conhecida atualmente como Jafá. No porto de Jope, Jonas avista um navio que ia para Tarsis. Ele comprou sua passagem e se escondeu dentro do navio. Ele desejava atravessar aproximadamente 3.000 quilômetros do mar Mediterrâneo para fugir da presença de Deus. Tarsis, um porto fenício na Espanha, era o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo. Jonas queria distância de Nínive e não queria cumprir a missão por duas razões. Primeiro, medo da crueldade dos ninivitas contra o povo hebreu. Segundo, desejo de ver o fim de um inimigo do povo hebreu. Só que com esta atitude, Jonas só foi afundando, descendo cada vez mais. Primeiro no versículo 3, onde diz que Jonas desceu para Jope. O significado do nome Jope é beleza. Representa aquele que se deixa levar pelas aparências. Todas as decisões tomadas por vista, pela aparência, terminaram mal. Jonas viu que aquele navio ia para Tarsis, uma oportunidade de se esconder de Deus. Davi, no livro de Salmos, número 139, no verso 7 ao 10, reafirma a onipresença de Deus. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Davi sabia que é impossível fugir de Deus, pois Ele é o nosso Criador. Portanto, meus amados irmãos, cuidado com as aparências. Seja vigilante. Cuidado com aquilo que é agradável aos olhos, pois pode ser algo vindo da parte do diabo para te afastar da presença de Deus. Porque o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Depois do versículo 5, ele desceu para o porão, onde dormiu profundamente. O porão é o lugar escuro do navio, onde o homem se afasta da luz. A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. As trevas nos tiram da comunhão de Deus. A Bíblia diz que Ele vai deitar onde dormiu profundamente. Aqui nos fala sobre o comodismo do crente, vencido pelo sono espiritual. Sono este que nos tira da comunhão com Deus, tira a vontade de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar, de consagrar a sua vida a Deus. No meio da navegação, Deus enviou uma grande tempestade que castigou a embarcação em que o profeta Jonas viajava. Enquanto os marinheiros estavam clamando cada um aos seus deuses e realizando uma série de procedimentos para tentar salvar o navio, parecia que a história não era com o profeta Jonas. O barco quase naufragando e ele lá no porão dormindo profundamente. Infelizmente, muitas pessoas entram em embaraços por livre escolha, ficando adormecidos em pecado. E quem sofre as consequências são aqueles que estão ao seu redor. Os marinheiros do navio acreditaram que por detrás da tempestade existia uma causa espiritual.
e resolveram lançar sorte para ver a origem do problema. Esta era uma prática muito popular entre as nações no passado. A sorte caiu em Jonas. Os marinheiros, tomados de grande temor, pedem que Jonas ore para que Deus acalme a tempestade. Jonas não apenas orou, como pede para ser lançado ao mar, para que este se acalme. Assim Jonas foi lançado ao mar, onde foi engolido por um grande peixe. Essa consequência de descidas nos faz refletir que, quando fugimos de Deus, só decaímos moralmente, ou seja, saímos da direção, fugimos da comunhão para vivermos uma vida de pecado, pois os nossos padrões morais ficam cada vez mais baixos quando abandonamos o propósito de Deus para nós. O livro de Jonas nos ensina que é melhor obedecer a Deus do que desafiá-lo. Há muitas pessoas desafiando a Deus com sua rebeldia e obstinação. Caminhar na contramão da vontade divina é uma decisão perigosa demais. Desobediência é a rejeição da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a viver em conformidade com a vontade de Deus. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas um instrumento do seu livramento. O grande peixe engoliu Jonas, não para devorá-lo, mas para protegê-lo. O milagre não estava em Jonas ter sido engolido pelo grande peixe, mas em não ter sido digerido por ele. Através do grande peixe, Deus preservou a vida do profeta Jonas. Tinha desistido de tudo, mas Deus não tinha desistido dele. Deus não desiste de você, até mesmo quando você desiste de si mesmo. O profeta ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No interior do peixe, orou ao Senhor pela primeira vez no livro, recobrou a consciência espiritual e se quebrantou diante de Deus. A verdade é que Jonas esperava morrer envolta pelas águas do mar, mas ao acordar, vivo nas entranhas do peixe, percebeu o milagre. Depois de caminhar nas trilhas da rebeldia e sofrer a disciplina, Jonas encontrou alívio no caminho do arrependimento e da consagração. A oração de Jonas consistia em 2 partes: agradecimento pelo livramento e renovação do compromisso profético. Jonas foi novamente comissionado por Deus. O grande peixe vomitou no litoral palestino, provavelmente próximo ao porto de Jope. Ele precisou se dirigir a Nínive, realizando uma longa viagem. Chegando lá, a mensagem proclamada por ele foi terrível. Pareceu não estar sujeita a qualquer tipo de condições, pois Jonas não apresentou a possibilidade de salvação. Era uma mensagem de juízo e calamidade. O profeta anunciou: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A palavra é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra. O profeta tinha fogo em suas palavras. A misericórdia pelos ninivitas não ardia em seu coração, embora tivesse sido alvo de misericórdia de Deus. Se comportou como um instrumento de juízo. Mas os ninivitas ficaram impactados com a pregação dele. A resposta dos ouvintes foi imediata. Proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco e se humilharam. O arrependimento foi unânime. Eles não justificaram seus erros apenas clamando pelo perdão divino. O arrependimento sincero é um ato de graça que Deus nos concede, e esta atitude tem o poder de mudar completamente o nosso destino. O arrependimento é uma via de restauração espiritual. O arrependimento dos ninivitas não agradou a Jonas. Ele ficou ressentido, muito angustiado, revelou as causas que o levaram a fugir de sua missão.
ele temia pela misericórdia divina. Sabia que Deus, em sua piedade, poderia se sensibilizar com o arrependimento dos ninivitas e remover o juízo. O desejo de Deus não é punir imediatamente o pecador. Por isso, oferece oportunidade para o arrependimento. Frustrado, Jonas desejou morrer. Saiu da cidade e de longe ficou assistindo, desgostosamente, o desfecho de Nínive, já prevendo a possibilidade da suspensão do juízo. Nesse espaço de tempo, recebeu a lição da aborboreira. Deus mostrou que ele tinha compaixão de uma planta que morreu, mas não se compadeceu daquele povo que morreria. Deus o confrontou e expôs a sua incoerência. A misericórdia de Deus que experimentamos deve também ser compartilhada com todos aqueles que dela carecem. A questão principal era que Jonas abominava os ninivitas. Ele desejava no seu íntimo que eles fossem condenados. Precisamos entender que Deus não é um controle remoto ao alcance de nossas mãos, que age de acordo com os nossos comandos. Seus planos são perfeitos, sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre melhores que os nossos, para nós e para todos. Jonas agiu como um hebreu daquela época. Seu preconceito contra os assírios era resultado da sua visão altamente nacionalista. E Deus precisou trabalhar com sua visão para mudar seu coração. O livro terminou apresentando o imensurável amor de Deus pelas pessoas, independente da nacionalidade. Jonas transmitiu-nos uma importante lição prática. O relato em si mostra a diferença profunda entre a bondade divina e a justiça humana. Aos ninivitas, Deus falou por intermédio de Jonas. Hoje, ele fala através de Jesus, que continua a salvar, a curar e a batizar com o Espírito Santo. Ele mesmo disse: "E eis que está aqui quem é maior do que Jonas." O Mestre operou sinais, prodígios e maravilhas, como nenhum outro antes e depois dele, e deu oportunidade de salvação a todos. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!